Ok, amados, agora vamos começar o livro de Jonas. Vamos começar agora no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... No versículo 1, a palavra veio do hebraico quer dizer que Jonas recebeu profetismo do Senhor. Aqui não destaca de que forma que Deus enviou profetismo a Jonas, se foi em visão, se foi em palavras ou se foi de outra forma. Mas o importante é que aqui fala que do Senhor veio profetismo para que Jonas fosse profetizar. Jonas no hebraico significa pomba. Pomba é um sinal para os judeus naquela época de pobreza, um elemento de pobreza. Era usado em sacrifício para as pessoas que não tinham condições financeiras de comprar um cabrito ou uma ovelha para poder fazer o sacrifício no templo. O próprio Machia, por não ter condições financeiras suficientes, utilizou pomba. Amitai, no hebraico, que era o pai de Jonas, o Amitai no hebraico significa verdadeiro. Então, Jonas, que significa pomba, foi filho da verdade. Versículo 2. Dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Dispõe-te significa atribuir um chamado específico. Então, Deus está concedendo aqui a Jonas um trabalho específico, um chamado específico. No versículo 2 também diz, vai à grande cidade. Por quê que aqui está falando sobre a grande cidade de Nínive? Primeiro, pela influência política e militar que Nínive tinha nesta época. Nínive era o maior inimigo de Israel neste período. Amós relata muito sobre a invasão de Nínive. Nínive é chamado de Assíria. Nínive, no tempo de Jonas, era a capital da Assíria. 5 anos mais tarde, a capital da Assíria passou a ser Senaqueribe. Então Nínive tinha uma forte influência militar e política e era o inimigo mais temeroso dos judeus. E Nínive também tinha um espaço territorial muito grande, cerca de 4.500 quilômetros de espaço territorial. Então, ou seja, era uma cidade, era um país de grande risco, de grande poderio limitar para as nações que estavam próximas a ela. Então, dispõe-te, no hebraico quer dizer, Deus está colocando uma tarefa específica sobre Jonas. Grande cidade, porque tinha influência política, militar e tinha um espaço territorial de 4.500 quilômetros. Clama, no hebraico, aqui está dizendo o seguinte, essa palavra clama, ou seja, o verbo clamar quer dizer grite, fale em voz alta, porque a malícia dos ninivitas, dos assírios, chegou até mim. A palavra aqui, malícia, quer dizer que caminhos maus, iniquidade, significa que você usar as palavras para cometer imoralidade, falsa, testemunhar falsamente contra alguém. Então, a palavra malícia aqui denota isso. Também podemos ampliar muito mais essa malícia, porque os assírios eram implacáveis em seus crimes de guerra, praticavam grandes terrorismos quando eles pegavam seus inimigos, de forma que eles tratavam como animais as pessoas que eles capturavam em guerra, ou até piores que animais, massacravam essas pessoas. Então aqui
Essa malícia trata sobre denegrir a imagem de alguém, trata sobre crueldade em crimes de guerra. Versículo 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, primeiro ponto aqui. No versículo 2, qual foi a tarefa que Deus atribuiu a Jonas? Ir a um país gentílico para chamar o povo ao arrependimento. Então, Jonas, conhecendo Deus, Jonas era um profeta muito informado. Quando ele sabia que existia a possibilidade daquele povo se arrepender. E ele sabia que aquele povo era o maior inimigo dos judeus, era o maior inimigo de Israel, do Reino do Norte. Sabia da crueldade que aquele povo tratava os judeus, perseguia, matava ferozmente, sacrificava o povo judeus, matava as crianças judias. Ele sabia da crueldade daquele povo, sabia que se Deus mandasse-o para pregar o arrependimento, aquele povo poderia se arrepender. E aí, o que ele acaba fazendo? Ele foge da presença do Senhor, porque ele sabia que Deus poderia mudar a sua forma de pensar por causa do arrependimento daquele povo. Então Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Jonas, ele era de uma cidade próximo a Nazaré, Gat-Efer. É uma cidade bem próxima a Nazaré, na região de Zebulon, em Israel, no Reino do Norte. Então Deus está chamando aqui Jonas para ir ao leste da Palestina. Só que quando ele viu que Deus chamou ele para exercer essa tarefa específica numa nação gentílica, uma nação cruel, ele foi para o oeste. Então, note que Jonas desceu a Jope. Jope era uma região portuária ali no Reino do Norte, onde chegava e saía muitos navios com mercadorias e para viagens. Então, Jonas pegou este navio e foi para o oeste. E nisto, ele caminhou até a Espanha, cerca de 3.200 quilômetros de onde ele estava. Jonas conseguiu fazer uma obra de arte aqui de distância. Ele conseguiu viajar de navio a cerca de 3.200 quilômetros para fugir do local o qual a presença do Senhor veio até ele, que foi justamente em Gat-Efer, próximo a Nazaré. Ele fugiu dessa região e foi parar em Tarsis, na Espanha, a 3.200 quilômetros de distância. Mas, Salmo 139 diz: ainda que eu me esconda até o mais profundo da terra, ou os lugares mais altos, nenhum lugar nós podemos fugir da presença do Deus de Israel. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Aqui Deus está usando a natureza como uma forma de disciplinar Jonas. Deus está usando aqui uma forma de Deus chamar Jonas ao arrependimento. Existe uma coisa que Jonas aqui não entendia. O chamado dele era para ele, era intransferível. Não adiantava fugir, não adiantava se esconder, não adiantava trocar de país. O chamado que Deus deu a Jonas era intransferível, era apenas para ele, era somente para ele. Então Deus usa aqui a tempestade e o mar para que pudesse chamar Jonas ao arrependimento. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela.
Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O interessante notar aqui que apenas Jonas não clamava ao seu Deus, porque todo o navio estava orando aos seus deuses. Até então, o Deus de Israel, Javé, era mais um Deus no meio de tantos deuses. Eles não conheciam o Deus criador dos céus e da terra. E eles ficaram sem entender como que este homem pode não estar orando ao seu Deus para nos poupar. Eles desceram até o porão do navio para acordar Jonas. E eles estavam amedrontados. Eles já tinham lançado cargas e cargas e o mar não se cessava, a fúria. A palavra usada aqui em relação ao mar, a fúria que ele estava é o halaká, que significa marcha de ondas crescente, fortemente, a ponto de tentar despedaçar o navio com essa forte tormenta. Então halaká mostra ondas crescentes, caminhando para a destruição, que era aqui o navio. E eles sabiam que aquela tempestade existia algo sobrenatural. E eles desconfiaram que estava sobre alguém daquele navio. E eles desconfiaram de Jonas, porque Jonas foi o único que não clamava ao Deus dele, enquanto todos no barco estavam clamando aos seus deuses. O dormir profundamente aqui é uma palavra hebraica que trata sobre dormir entorpecido. O que seria isso? Talvez de uma profunda fadiga, talvez de uma profunda depressão, de um profundo desgaste, ou até mesmo para fugir de alguma coisa. Teve aquele sono. Versículo 6. Chegou ele, o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Aqui agora, os gentios estão chamando Jonas para que ele clame ao Deus dele. Os gentios que não conheciam o verdadeiro Deus, o Deus dos hebreus. Os gentios que não sabiam quem era esse Deus que criou os céus e a terra? E agora eles estão pedindo para o Jonas, um judeu, conhecedor da Torá, para que ele clame o Deus, para que possa passar essa tempestade. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemo-nos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte aqui, a palavra no hebraico é goral. A palavra hebraica para sorte é goral. Essa palavra ela é associada a pedras, onde era lançado essas pedras para dizer sim ou não. Então fazia-se perguntas e à medida como as pedras caíam, as pedras diriam sim ou não, de acordo com o formato, a forma com que elas caíam. Então eles faziam sortes, eles lançavam as pedras e perguntavam: quem está sobre... É um de nós aqui, vou dar um exemplo. É um de nós que está aqui, que está gerando esses problemas? Aí eles lançavam as pedras diziam não. Então, à medida que as pedras caíam, era sim e não. E eles lançaram essas sortes. Essa era uma prática comum entre os judeus crentes e entre também os pagãos. Então nós vamos inclusive ver aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 6. Um outro sistema de sortes que também os pagãos usavam. Que aqui em 1 Samuel 6 usaram vacas. Foi quando os filisteus tomaram as arcas dos hebreus, dos judeus, e eles acabaram tendo pragas de rato, grandes doenças. Os príncipes, ou seja, os líderes dos filisteus, acabaram entrando em doenças. O povo começou a morrer com grandes pragas. E aí juntaram-se os filisteus e começaram a lançar sortes. E aqui
no versículo 12, versículo 11, versículo 10, eles usaram vacas. Eles colocaram determinadas coisas sobre as vacas para elas carregarem, e à medida que as vacas tomassem um caminho, ali eles entenderiam que de fato o que Deus queria se manifestar sobre a vontade dele sobre aos filisteus. Então ali os próprios filisteus tiveram uma atividade missionária vindo através de Israel, através da arca, através de lançar as sortes, utilizando as vacas. E aqui agora, no caso de Jonas, era as pedras. E essas pedras acabaram caindo sobre Jonas. Então no versículo 8, então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo és tu? Então, primeiro ponto, declara-nos. A palavra hebraica utilizada aqui é conhecer algo desconhecido a eles. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então eles pedem para que Jonas revele a eles o que está acontecendo. Talvez uma das respostas mais difíceis para o profeta Jonas responder era ele dizer que ele era profeta do Senhor, e dizer que ele fugiu da presença para profetizar sobre Nínive, profetizar contra as práticas pagãs, contra os crimes de guerra que eles estavam praticando. Então no versículo 9, ele lhe respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar. Então aqui, pela primeira vez, aquelas pessoas do barco, do navio, começaram a entender quem era o verdadeiro Deus. Eles começavam a ver a natureza operando ao favor do Deus de Israel. Eles viram a natureza tratando como o juiz que está ali chamando Jonas para o arrependimento. Eles viram a natureza como ela obedece ao Deus dos hebreus. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então eles, sendo gentios, sendo pagãos, eles reverenciaram os deuses mais do que Jonas reverenciou o Deus de Israel. E eles ficaram atemorizados porque Jonas não obedeceu ao Deus de Israel. Eles ficaram com medo de morrerem por causa da desobediência dele. E nós vimos aqui algo muito interessante. Por causa do Jonas, um servo crente do Deus Todo-Poderoso, o navio inteiro passou a sofrer as consequências. Isto mostra da maldição que um crente desviado da palavra pode se tornar para as pessoas que estão à sua volta. Então, versículo 11: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso. Então aqui, eles julgaram Jonas de uma forma justa. Eles poderiam ter pego Jonas, ter matado ou ter colocado ele já contra o mar, mas eles foram sábios. Eles sabiam que ali de fato havia um poder sobrenatural, havia um Deus todo-poderoso sobre ele. E eles não queriam mais maldição sobre eles. E eles perguntaram para Jonas: o que fazemos com você, Jonas, para que nós não morramos aqui todos neste mar furioso contra todos nós? Então eles temiam, eles passaram a temer o Deus de Israel. Eles não julgaram e não condenaram Jonas à morte ou jogaram ao mar. Eles perguntaram. Isso mostra que eles temeram o Deus de Israel, temeram o Deus dos hebreus. Versículo 12: respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Então aqui primeiro, nesse versículo aqui está usando porque
eu sei. A palavra hebraica aqui aponta para uma revelação. O Deus de Israel se apresentou a Jonas para dizer: você é o culpado pelo que está acontecendo a este navio. Você é o culpado por isso tudo que está acontecendo com o mar. Versículo 13. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E agora nós vimos aqui a reverência que eles tinham para com o Deus de Israel. E eles começaram a ficar atemorizados. Eles não quiseram obedecer ao que o profeta diz para lançar Jonas ao mar. Então eles tentaram agora remar para chegar próximo a alguma terra para que pudesse Jonas descer. Então Jonas falou: a única forma de vocês acalmarem o mar é lançando eu ao mar. Mas o povo tentou fazer agora as boas ações, as práticas, as obras por si próprios. Eles remavam, e a terra a cada passo parecia mais distante. Eles não conseguiam alcançar, e o mar cada vez tornando mais tempestuoso contra eles. O navio estava a ponto de ser quebrado. Eles remavam, mas não conseguiam. Eles queriam poupar a vida de Jonas porque eles não queriam ser amaldiçoados pelos deuses de Israel. Aqui está mostrando que eles queriam fazer uma boa obra, uma boa prática de ações, mas o Deus de Israel disse: não, Jonas deve ser lançado ao mar. Então Jonas, sabendo dessa palavra profética que ele lançou sobre os tripulantes, ele poderia ter pulado ao mar, ele poderia ter feito isto, mas não. Ali havia uma tratativa de Deus com aqueles tripulantes. Deus estava se manifestando na sua forma soberana para que os tripulantes tivessem agora intimidade com o Deus de Israel. Então, depois deles desgastarem todas as suas forças, deles remarem, tudo foi em vão, eles cansaram, ficaram fadigados, eles esgotaram todas as suas forças. E o mar cada vez mais tempestuoso. No versículo 14, então clamaram ao Senhor, disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. No versículo 14, aqui, eles já estavam fadigados, cansados. Eles tentaram todas as medidas humanas para tentar resolver o problema deles não morrerem e o navio não se quebrar ao meio. Mas eles não tentaram justamente entregar ao Deus de Israel, descansar no Deus de Israel e simplesmente obedecê-lo. Ali Deus estava usando Jonas para fazer uma obra missionária com os tripulantes do navio. Deus estava usando aquele acontecimento com Jonas para que os tripulantes pudessem conhecer o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Javé. Aqui as nações gentílicas eram regidas pela aliança noélica, de onde descendeu todas as nações. E os judeus estavam debaixo da aliança mosaica, da lei mosaica. Então, aqui os gentios, eles tinham senso de justiça. Eles sabiam que eles não poderiam matar uma pessoa inocente. Note, eles eram pagãos, eles estavam debaixo de adoração dos deuses. E quando você está debaixo da adoração dos deuses, você acaba praticando coisas terríveis e abomináveis. Mas eles tinham senso de justiça. De onde veio esse senso de justiça para aqueles gentios? Gênesis 9. Gênesis capítulo 9. Versículo 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem,
pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então todos, inclusive os pagãos, esses gentios, os judeus, todos sabiam que aquele que matasse o homem também deveria morrer. E esse senso de justiça aqui eles tinham. No versículo 14, então clamaram. Esse clamar ao Senhor mostra reverência a Deus. Eles entenderam que Deus era um ser de autoridade máxima, suprema. Diferente de como eles começaram. Aqui é muito diferente da forma como eles abordaram Jonas lá no sótão do navio. Aqui agora eles reconheceram a autoridade, a soberania do Deus de Israel. E aqui eles rogam, ou seja, eles estão humildemente pedindo a autoridade máxima para que não mate eles por causa de Jonas, porque eles não queriam morrer se eles jogassem Jonas ao mar. Eles tinham senso de justiça, senso do que era matar o seu próximo, senso do que era matar uma pessoa inocente. E levantaram a Jonas. Levantaram a Jonas, no hebraico, é você levantar e carregar essa pessoa. Aqui no versículo 15, Jonas está fazendo uma tipificação do Messias. Aqui ele está espiando. Ou seja, para que aquele povo pudesse ser salvo, Jonas deveria ser pego, ser usado como uma expiação, para que o povo pudesse ser salvo. Então, a palavra no hebraico aqui quer dizer substituir, carregar. Jonas carregou o fardo daquele povo. Ele substituiu o pecado daquele povo, para que o povo pudesse ser salvo. Então, o contexto hebraico aqui, ele tipificou o Messias. Ele foi usado como alguém que substituiu o pecado para que aquele povo pudesse ser salvo. E ele carregou o fardo para livrar o povo. Então, versículo 15, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Isso significa que Deus aceitou a oferta dada pelos tripulantes. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Fizeram votos aqui no hebraico aponta para ofertas pacíficas. Provavelmente após sair desse cenário no mar, do navio, eles foram até o templo em Israel e ofereceram uns sacrifícios pacíficos lá no templo em Jerusalém. Eles comeram, ofereceram aos sacerdotes e comeram esses sacrifícios como parte da adoração. Temeram, pois, esses homens aqui em extremo. Esse temer em extremo, eles ficaram amedrontados, temerosos pelo poder do Deus de Israel. Neste ponto, eles realmente se converteram. Foram convertidos pela fé e não pelas obras de remarem. Não foi por tentar remarem, não foi por tentar matar o profeta, mas porque eles se converteram nos corações dele em temor ao Deus de Israel. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui a Bíblia não fala que tipo de peixe, mas hoje a própria ciência já relatou inúmeros peixes de 30 a 40 metros que poderia tragar uma pessoa facilmente inteira. Note que aqui Jonas foi chamado para um projeto missionário aos gentios. Vamos entender um pouco o cenário aqui do capítulo 1. Jonas estava debaixo do rei Jeroboão II, que governava sobre Israel. Israel estava num momento de depravação. Eles negavam o Deus de Israel. Eles não queriam se arrepender diante dos pecados de Israel.
Jonas é posterior ao profeta Elias e o profeta Eliseu. Elias e Eliseu fizeram grandes prodígios através do Deus de Israel para que a nação pudesse se arrepender, a nação de Israel se arrepender, mas o povo, Israel, os judeus, não queria se arrepender. Então esse era o cenário. Deus tirou Jonas agora de Israel para que pudesse ir aos gentios. Porque em Israel, o próprio povo que Deus separou para testemunhar as nações rejeitaram. E agora Deus chama Jonas para ir aos gentios, para ir aos inimigos. E aí, Jonas vai se surpreender com a atitude dos gentios. Então Jonas, por ser judeu, ele estava debaixo de uma nação pagã, idólatra. Jeroboão estava em um momento de grande prosperidade, mas uma decadência enorme. Práticas de idolatria, sacrifícios humanos, matavam crianças para adorar outros deuses, faziam postes ídolos, colocavam ídolos em Betel, em Samaria. Criaram sacerdotes à adoração aos deuses pagãos. E Deus usou Jonas para um projeto missionário aos gentios. Aqui Deus mostra a importância que os gentios tinham perante Deus. Deus não era só um Deus dos judeus, Ele queria que Ele também fosse o Deus dos gentios. Ele está chamando o profeta judeu aos gentios. Note, Deus não abandonou Israel, mesmo diante das práticas de idolatria, mesmo rejeitando o Deus de Israel. Deus chama judeu, Deus chama de Israel para as nações, Deus chama judeus para as nações. A palavra de Deus vem de Israel para nós, de Israel para as nações. E aqui Deus levantou um judeu para pregar aos gentios. Abrem Romanos capítulo 3, versículo 28, 29 e 30. Romanos 3, 28, 29 e 30. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente ser dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um Deus só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Deus quer salvar a todos. E aqui mostra que não foi por práticas de boas obras, mas sim a pessoa se torna salva pela fé, pela o seu ajoelhar perante a autoridade máxima, Criador dos céus e da terra. E aqui terminamos o capítulo 1 do livro de Jonas. Baruch atah Adonai Eloheinu. Bendito sejas o Senhor nosso Deus. Amém.